Graça e paz, irmãos. Tá todo mundo bem aí? Tá todo mundo firme? Cadê o Anderson? Cadê o... Ô, macho, ajuda eu aqui, macho. Esse aqui eu não conheço, não. Pessoal, eu tenho o meu sangue... Aí, tá bom. O meu sangue também é metodista wesleyana. Eu ministrei em uma ocasião no Espírito Santo. Levei toda a minha família, fiquei 21 dias na casa de um pastor. Imagine, as filhas eram pequenas, os filhos do pastor também eram pequenos, e quase uma semana ele me expulsou de lá. E eu me lembro que eu preguei, ministrei 14, obrigado minha irmã, 14 noites seguidas. Teve um dia que eu tive que entrar no quarto, comprar 1 quilo de maçã, e falei para minha esposa: olha, hoje eu vou ficar mudo, não vou conversar com ninguém, porque eu preciso pregar. E foi um tempo precioso. Ministrei já no Rio de Janeiro, Petrópolis, enfim, eu amo esse ministério, amo a vida de vocês. Tem alguns amigos, o Anderson que está ali, pastor Danilo, família e alguns outros amigos que estão aqui. Quero agradecer a Deus. Raras vezes minha esposa me acompanha nas agendas de pregação devido às demandas também, mas hoje ela veio. Amanhã eu prego fora, numa outra cidade, e ela tem compromisso na igreja local, então eu falei, vamos hoje. E hoje nós poucas vezes estamos sem os filhos também. Muito provável que a gente vai sair depois do culto e ter o nosso tempo junto, que isso também é culto, irmãos. Amém? Nosso casal ali nossos líderes de casais, a Lari, o Ney, nossa liderança dos jovens também, alguns jovens estão aqui. E por falar nisso, se você me permite convidar nossa amiga para tocar aqui? Pode ser? Tem problema não? Você empresta o teclado? Todo músico tem ciúme do seu instrumento. Pode ser? Então tá, Nicole. Por favor, filha. Vamos agradecer ao Senhor. Como é que é o seu nome? Como? Vem cá, João, vou te dar um presente. Aí você vai ganhar o kit de livros do pastor. Vai ler? Vai ler? Então tá bom, recebe, tá? Obrigado por emprestar o teclado para nós. Pessoal, abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 16, que eu vou ligar o nosso aparelho aqui para poder ministrar a vida de vocês. O Anderson, dá para baixar? Aí, consegui. Ok. Lucas, capítulo de número 17, versículos de número 11. Lucas, capítulo de número 17, versículo 11, ao versículo de número 19. Todos encontraram? Vamos lá, o texto nos diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e Galileia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhes ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Repita comigo: indo eles, ficaram limpos. Versículo 15, acompanha a leitura. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Repita comigo essa palavra: voltou glorificando a Deus em alta voz. Versículo 16, acompanhe. E caiu aos seus pés como um rosto em terra, dando-lhes graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? E aonde estão os 9? É uma pergunta. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhes: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pode tomar o seu assento e, por favor, me dê de presente pelo menos os próximos minutos, para a gente compartilhar juntos aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu sei que vocês estão com muita expectativa do que vai acontecer
vocês. Vocês são ousados. Parabéns pela coragem, pela ousadia e pela disposição de vocês servirem a Deus nesse lugar. É fato que nós vivemos em um mundo semelhante ao leprosário. Leprosário era um lugar onde os leprosos ficaram. Toda pessoa que era diagnosticada com lepra, ela tinha que se abdicar da sociedade, se isolar, e ela tinha como princípio e obrigação ir para um lugar onde só encontrava pessoas doentes, pessoas com lepra. É importante pensar que quando Jesus teve o seu ministério terreno, era quase que impossível um leproso da sua época ser curado, ainda mais 10 leprosos numa única vez. E foi exatamente isso que Jesus fez. Não só curou um leproso, mas ele também tocou na vida de outros 9, e assim os 10 leprosos foram curados da sua lepra, respondendo a nós e revelando a nós que para Jesus não há nada impossível. Ainda que nós não temos visto nesses dias milagres extraordinários, situações que aos nossos olhos pode ser impossível, deixa eu dizer uma coisa para você: aonde Jesus passa, nada fica comum, tudo se torna sobrenatural e extraordinário. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Naquela ocasião, Jesus precisa passar pelas regiões de Samaria e Galileia, e 10 homens estavam unidos por um único propósito, por causa da sua lepra. O que fez esses homens se unirem, apesar das suas indiferenças, apesar das suas divergências teológicas e das suas realidades em termos de projeto de vida e propósito, foi uma única causa: a lepra. A doença deles fez com que eles se unissem de tal forma que cai por terra todas as diferenças que estas pessoas tinham. Eram homens como que múmias ambulantes, pessoas enfaixadas, porque se eles andassem pelas ruas de Samaria, da Galileia e na região onde esses homens estavam, muito provável parte da sua pele apodrecida iria cair entre o chão. Uma razão pelo qual esses homens se unem é justamente por causa das suas podridões, da sua doença, da sua lepra. E a certa distância, pelo respeito que esses homens teve por Jesus, eles gritam: Mestre, tem misericórdia de nós. E na mesma distância que eles clamam para Jesus ter misericórdia deles, também há uma distância, Jesus não ora, Jesus não libera uma palavra sequer, mas Jesus cumpre o cerimonial religioso. Toda pessoa leprosa, ela precisava se apresentar ao sacerdote do templo, e esse sacerdote iria investigar, analisar e dar o veredito final: de fato esse leproso está curado. E eles vão, obedecem a palavra de Jesus, e o versículo de número 14 nos diz que um deles reconhece o que significa amor, respeito e honra, e volta. Eles, antes de voltar, eles perceberam que ao ir ao caminho do sacerdote, eles foram curados da sua lepra. Os 10, sem distinção, todos eles foram curados da sua lepra. Mas o texto, o versículo 14 diz que indo eles, um foi curado e voltou. E quando ele volta, ele vem andando, gritando, pulando, saltando e gritando em alta voz, porque ele acaba de receber um milagre que aos olhos humanos seria impossível. Você crê em milagre? E o milagre não é condicional ao que eu sou ou que eu deixo de ser. O milagre não se baseia naquilo que eu faço
ou deixam de fazer. Milagre é milagre, milagre não se explica por causas humanas. Por isso que hoje nós temos total possibilidade de viver um milagre aqui hoje. Você crê nisso? Olhe para o seu irmão e diga: você está prestes a viver um grande milagre. Se você pode aplaudir o Senhor, dê um brado de júbilo. E esse um volta. E quando ele volta para agradecer. Ele não volta para pedir. Ele não volta para abrir o coração para outro fim, senão gratidão a Jesus por aquilo que Jesus havia feito. Mas o que me chama a atenção no próprio texto é que Jesus olhou para aquele homem no processo da sua gratidão e Jesus lhes faz uma pergunta: não foram 10 que eu curei? Aonde estão os 9? Talvez você pode perguntar: mas Jesus está tendo problema aqui agora? Porque um voltou, a ênfase tinha que ser no um que voltou, e esse um está agradecendo. Mas Jesus pergunta: não foram 10? Cadê os 9? A evidência do que eu quero trazer para vocês hoje não é sobre os 9, é sobre quem volta. Porque nós temos dificuldades em apreciar o pouco, em apreciar o pequeno, em apreciar o insignificante. Aquele jovenzinho só tinha 2 pães e 5 peixes e foi capaz de alimentar uma multidão. Se prepare, porque as maiores promoções de Deus na sua vida vai vir de coisas que você nem imagina. Fale isso para o seu irmão: Deus vai enviar o que você precisa numa embalagem que você não quer. Mas por que Jesus pergunta dos 9? Se a ênfase é quem volta, é quem agradece. Às vezes a gente fica tão preocupado com gente ingrata que esquece de valorizar aqueles que voltam. Por vezes nós ficamos tão focados no erro das pessoas que esquecemos dos acertos da minoria. Mas Jesus pergunta, e é importante entender qual foi as razões e os porquês de Jesus perguntar. Não eram 10, porque só um voltou. E a razão é simples. Primeiro, porque os 9 eram judeus e o que voltou era estrangeiro, samaritano. Os 9 tinham acesso ao templo. Todos os sábados eles iam à sinagoga. O samaritano não ia. Uma das razões pelos quais Jesus perguntou é porque os 9 conheciam todas as tradições judaicas por meio de Moisés e dos profetas. O samaritano não conhecia a respeito da lei nem dos profetas. Outra razão porque Jesus pergunta é porque os 9 tinham acesso à teologia, enquanto o samaritano não tinha acesso de nada. Jesus pergunta: cadê os 9? Aonde eles estão? E hoje Jesus também quer fazer uma pergunta a nós. Quando ele diz: cadê os 9? Aonde eles estão? Hoje nós podemos parafrasear isso e pensar que Jesus também, em pleno dia 11 de janeiro de 2025, também nos faz uma pergunta: cadê aqueles que lêem a Bíblia? Cadê aqueles que oram? Cadê aqueles que vão ao culto aos domingos? Coloca a roupinha de ver Deus e estão na igreja no domingo. Cadê aqueles que cumprem todo o seu ofício e o seu papel religioso? Cadê os cantores gospel? Cadê os pregadores do avivamento? Cadê aquelas pessoas que toda virada de ano faz promessas para Deus dizendo: esse ano eu vou mergulhar na presença de Deus? Cadê você? A razão dele perguntar é porque os 9 eram samaritanos.
aqueles que um dia oraram e disseram: Senhor, se o Senhor responder às minhas orações, eu serei fiel em tudo. E Deus respondeu às suas orações. E a pergunta é: você continua sendo fiel? Cadê aqueles que dizem: se Deus me der o que eu estou pedindo, certamente eu devolverei o dízimo? E Deus deu o que você queria, mas o dízimo não veio. Porque dízimo não é meio de salvação. Dízimo não é meios para se ficar mais rico ou mais pobre. Dízimo só é parâmetro de nivelamento. Quem não é fiel em 10 jamais será na vida. Por isso que eu tenho dificuldade em confiar em homens que não dizimam, porque se você não aprendeu a honrar a Deus, dificilmente você vai honrar a igreja, honrar o pastor e honrar a comunidade local. Quem quebra com Deus, quebra na família, quebra no casamento, quebra na relação com os filhos, quebra na relação com a sociedade. Quebrou com Deus, não há garantia de sustentação em mais nada. Spurgeon, pastor batista, ele dizia sempre: se somos fracos na nossa busca por Deus, vamos ser fracos em todas as áreas da vida. A força de um homem, de uma mulher, de uma igreja, de uma sociedade está condicionada à sua força em relação à sua comunhão com Deus, seus valores em Deus. Talvez existem pessoas que ainda acreditam que a força de Sansão estava nas tranças do seu cabelo. De um homem estava no princípio que ele seguia. Sansão era nazireu. Tem um amigo meu que falava narizeu. Não é para raspar a cabeça, não é para beber bebida forte, não é para tocar em animal morto. E Sansão flerta com seus instintos. O que torna um homem fraco, uma mulher fraca, uma família fraca, uma sociedade fraca, a quebrar princípios em relação ao seu Deus. E Sansão começou a flertar com seus instintos. Não brinca com seus instintos. Teus instintos podem te matar. E Sansão se tornou alguém fraco, porque quem quebra princípio com Deus, não há garantia de fortalecer princípio com a sociedade, com a família, com ninguém. Por isso, jovens solteiras que estão aqui, procure achar um homem bonito. Se vir é extra. Procure achar um homem ou uma mulher que ama a Deus sobre todas as coisas. Porque se esse homem amar a Deus, ele vai te amar independente da circunstância. Não eram 10? Cadê os 9? Não sobrou ninguém. Todos foram embora. A equipe religiosa foi embora. A equipe do domingo foi embora. A equipe que tem roupa de crente, jeito de crente, fala de crente, foi embora. Só voltou o samaritano. E esse samaritano não é bem-vindo no nosso meio, porque ele não tem roupa de crente, ele não cheio de cheiro de crente, ele não tem linguajar de crente, porque ele é samaritano. Ele é diferente de nós, e gente diferente de nós a gente não gosta. A gente detesta a gente diferente, nós tem que ser igualzinho a gente. Eu me assemelho com vocês, porque a nossa parede também é preta. Mas se fosse branca, ia dar problema. Mas tem gente da igreja da parede branca que não entra numa igreja de parede preta. Na verdade, nós não gostamos do samaritano. A Bíblia diz que samaritano não se comunica com judeu. Está lá em João capítulo 4. Jesus vai ao encontro dessa mulher samaritana e ela contesta: samaritanos não têm comunhão. Sendo tu homem, vem falar com a mulher. Além de ser mulher, samaritana, não tem comunhão. Mas o que me chama a atenção, pastor Danilo, é que no leprosário nós temos judeus e samaritano. Como que esse samaritano foi parar no meio de nós judeus? É estranho isso. Mas nós temos uma resposta. E a resposta é clara. E me perdoe os senhores que estão aqui. A verdade é que a dor
pobreza une mais do que a prosperidade. Tem muita gente que consegue unir-se com o próximo quando ele está mal, mas quando ele está bem não consegue viver em comunidade, em comunhão. Porque a lepra nos une mais do que a gratidão. A doença nos deixa sensível. 2023, 2024 foi um dos piores anos da minha vida, mas também fiz dele os melhores. E antes de um vídeo meu viralizar na internet, um dos posts mais comentado foi o post que eu estava internado numa cama, num leito de hospital, recém saído de uma cirurgia. E todo mundo é sensível quando estamos mal. Todo mundo nos abraça quando nós estamos mal. Tem gente que consegue chorar com os que choram, mas não consegue se alegrar com os que se alegram. Tem gente que consegue estar com todos quando tudo está mal, mas quando tudo está bem, ficou metido, ficou mal agora, não se mistura com ninguém. É assim agora. Estou falando alguma bobeira? É fácil chorar com os que choram, mas não é tão fácil se alegrar com os que se alegram. Se o pastor vem para a igreja e pede esmola, ele é um santo homem de Deus. Mas se o pastor chega na igreja com um carro diferente, ele está roubando. Ó, vamos investigar, vamos chamar ajuda. Junta tudo e ó. Essa é uma lepra terrível, e nós chamamos essa lepra a lepra da inveja. Não suportamos ver as pessoas bem, mas o samaritano está lá, porque a lepra une mais do que a gratidão, a dor une mais do que a vitalidade, e a doença une mais do que a prosperidade. Me perdoe, Senhor, nós nos tornamos uma sociedade doente. Temos muita facilidade de chorar com os que choram, mas pouca facilidade de se alegrar com os que se alegram. Os 10 leprosos foram ao sacerdote, e no meio do caminho um reconhece que é respeito, amor e honra, e volta para agradecer. E rapidamente eu aprendo 3 lições. O texto deixa claro algumas coisas. Primeiro, o amor de Jesus é um amor legítimo. Repita comigo: o amor de Jesus é um amor legítimo. O samaritano, que é estrangeiro, decidiu voltar, porque ele não foi besta. Entenda comigo: o sacerdote era de origem judaica, e se o sacerdote soubesse que no meio dos leprosos havia um samaritano, é muito provável que nem examiná-lo ele iria. Ou seja, ia desprezar o samaritano. E o samaritano não é besta, nada. Ele falou: o quê? Eu vou nada. Ele nem vai olhar para minha cara. Ele vai me rejeitar. E ainda que os homens nos rejeitem, se a gente volta para o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, há alguém nos esperando, porque esse alguém jamais rejeita um filho seu. No meio do caminho ele volta. Decisão pessoal. Aquele homem me curou, e se aquele homem teve o poder de me curar, que é difícil, ele também tem poder de me aceitar. Ele não vai me rejeitar, porque o amor de Jesus é legítimo.
Imagine agora com essa roupa de ver Deus, com Jordan no pé. Não é pelo que eu faço. Por vezes o nosso amor é interesseiro. Por vezes o nosso amor é baseado em troca. Amor, você não me falou que eu te amo hoje. Claro, amor, porque você também não falou que me ama. Apesar que o homem não é muito. O que atrai um homem não é eu te amo. O que atrai um homem é 3 coisas: amor, respeito e honra. Não precisa de respeito e honra. Se ele tem isso em casa, acabou, ele tem tudo. Agora a mulher precisa de amor, proteção e muito cuidado. Não foi um amor baseado em troca, foi legítimo, porque o amor nos ama. Posso dizer uma coisa para vocês? Bíblico. Se você não tivesse vindo nenhum dia no culto de primícia, ele não ia te amar mais nem menos. Mas pode ter certeza que a sua atitude também provoca o céu. Porque tem benefício quando a gente busca. Não aumenta nem diminui o amor, mas o benefício aumenta. Uma pessoa que busca Deus e que ora é diferente de quem não faz isso. Não é sobre o amor. Deus nos ama. Ponto final. Minha filha caçula vai fazer 17 anos. Eu sou jovem ainda, mas casei muito cedo. Tenho uma filha de 22 e a outra vai fazer 17, dia 15 de setembro desse ano. Quando ela completou 15 anos de idade, eu e a mãe dela demos uma opção dela escolher o que ela queria. Se ela queria uma festa de 15 anos, ou se ela queria alguma outra coisa, uma viagem ou algo do gênero. Ela disse: eu quero um celular. Graças a Deus que não está bem também. Então é barato, embora seja um iPhone, mas tudo bem. Dia 15 de setembro agora vai fazer 2 anos que nós demos o celular para ela. Sabe quantas vezes nós trocamos a tela já? Hoje foi a segunda. Porque a mãe se compadeceu, porque eu não ia trocar. Porque eu dei minha palavra. Falei: ó, nós não, eu sou homem de palavra. O homem não precisa ter nada nessa vida. Se ele tem palavra, ele já tem tudo. E aí nós fomos, antes de vir para cá, eu fui pro Solar das Águas Quentes, quero recomendar para vocês. Ali é um lugar que o pastor desestressa, irmão. Às vezes eu tô carregado, eu falo: vamos? Ela: tchau, bora. E fomos. E aí pegamos o celular, falei para ela: deixa na bolsa, e fui daquele administrando ela. E ela: você acha que eu derrubei o celular porque eu quis? Eu falei: claro que não. E ela é argumentista. E ela falou assim: se você se acidentar agora, foi porque você quis? Você quer bater o carro em outro carro? Eu falei: claro que não. Eu falei: mas geralmente os acidentes acontecem por desatenção, descuido. No linguajar crente, você não vigiou. Você não vigiou. E mesmo que a gente gaste, como eu amo. Ela pode quebrar amanhã, está repreendido. Eu vou brigar, vou ficar mal, mas vou amá-la. Sabe por quê? Porque tudo que é gerado é legítimo. Ela é minha filha. Você é gerado do Pai. Você é legítimo. Você não é uma cópia. Você não é algo genérico. Você é alguém real que o Pai ama. Segundo, milagre não é condicional a você se tornar cristão. Porque o crente não volta, mas o estrangeiro voltou. E todos receberam milagre. Tudo bem? Posso continuar? Senhor, eu sou crente agora, o Senhor é obrigado a fazer o que eu quero. Eu tenho dificuldade com gente que quer se eximir dos problemas da vida, porque viver é uma arte. Está mais relacionado
resistir muito e se alegrar pouco. Essa é a vida. Porque nós amadurecemos. E gente madura não faz o que quer, faz o que precisa fazer. É criança que faz o que quer. Gente madura faz o que precisa ser feito e às vezes faz contrariando a sua própria vontade. E um conselho que eu quero dar para vocês: 2025 vai ser tudo isso, não só glória e glória, não, irmão. Tem muito desafio esperando a gente, mas sabe qual é a grande questão? É que nós temos um Deus que não nos rejeita. E se a gente voltar, Ele vai fazer com atos de gratidão, com generosidade, com coração limpo, puro. Deus vai fazer grandes coisas, apesar dos nossos problemas, das nossas crises. Então não sai daí dizendo que você é a última bolacha do pacote. Agora eu sou IMW Maringá, agora eu sou IMEG, eu sou batista. Eu tenho dificuldade às vezes de falar de Charles Spurgeon, pastor batista, porque ele fumava virado uma caipora. Aí os irmãos falam: ah, mas tua origem é batista, pode fumar? Eu falei: o cristão pode tudo, só não pode pecar. Aí estranha mais a coisa ainda. Terceiro, e eu termino. Mesmo que ele não cobre, ele sente o peso da ingratidão. Ele queria que todos voltassem. Ele não pediu esmola de ninguém, mas na condição de homem, ele não cobrou, mas ele sentiu o peso da ingratidão. E o meu compromisso com a igreja local é ensinar, porque eu creio que não há ferramenta mais poderosa para colocar a igreja no lugar que ela nunca deveria ter saído. Sabe por quê? A nossa igreja, em termos de Brasil, se tornou uma igreja perito na arte de sacar e péssima na arte de depositar. Culto para nós se tornou um entretenimento. Por isso que quem não está mergulhado na palavra, na Bíblia, não procura uma igreja mais perto da sua casa, procura uma igreja mais próximo da sua atração. E quando nós crescemos com essa ideia, nós só queremos sacar e não depositar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o tempo não vai me favorecer, mas eu gostaria de falar sobre os dois caminhos da gratidão aqui: caminho vertical e horizontal. Eu vou falar do vertical, o horizontal fica para outro culto. Pergunta que eu quero fazer para você é: Jesus merece a sua dor? Sim. Jesus merece os seus problemas? Sim. Jesus merece as suas crises? Sim. Mas a pergunta importante é: e quando Ele tirar você de todos esses problemas? O que você vai fazer? Voltar para agradecer ou viver na ingratidão? Porque nós cristãos aprendemos a viver muito bem para Deus quando tudo vai mal. É fácil encontrar pessoas que oram bastante quando as coisas estão difíceis. Quando perder emprego, quando o casamento está numa corda bamba, quando os filhos estão longe do caminho do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: aquele samaritano volta. Isso significa que Jesus não quer somente a sua lepra, a sua dor, a sua doença. Você já superou tudo isso. Mas pense comigo: quando Ele te prosperar, quando Ele te curar, quando Ele realizar aquilo que você tanto orou, volte para agradecê-lo. Volte para agradecê-lo, porque Ele também merece seu sucesso. Ele também merece seus recursos. Ele também merece a sua família, porque crescemos aprendendo a dar para Deus só o que não nos custa. Por isso que às vezes é fácil fazer 12 dias de busca para um ano inteiro de vitória. Cá entre nós, você não queria um negócio desse? É um negócio sensacional. Até uma criança sem entender, 12 dias para 12 meses, assina na onde?
Porque nós crescemos só para sacar. O conceito de culto para o judeu não é vir receber. O conceito de culto da Bíblia é vir oferecer. O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. Mais do que suas crises, seus problemas, Ele também merece a sua honra. Por isso que amor, respeito e honra não se cobra. Porque o dia que um homem de Deus, ou o próprio Cristo, cobrar respeito, amor e honra de você, isso não é honra. Carlos Drummond de Andrade diz o seguinte, que quem quer atrair honra para si, já é um ato de desonra. Honra não se cobra, amor não se cobra, respeito não se cobra, isso tudo se pratica, por isso que o amor de Jesus é perfeito. Pessoas pedem um oceano de bênção, mas entregam uma ilha de gratidão a Deus. Cansaram de cantar o corinho, me dá a minha bênção e depois vai embora. Não me importo mais, eu já consegui o que eu queria. Spurgeon disse, os demônios podem dizer, somos muitos, mas os que louvam não podem dizer, porque os que louvam são poucos. Quantos leprosos receberam a cura? Quantos voltaram para agradecer? Tem mais gente buscando benefícios do que agradecendo. E a primícia da IMW Maringá é um compromisso para agradecer a Deus antecipadamente pelo ano de 2025. A gratidão é conhecida como a rainha de todas as demais virtudes. Por isso que se protagonizou no mundo. Escrito no diário daquela jovenzinha que consegue se esconder por um tempo do regime nazista, mas antes de morrer, Anne Frank escreve em um diário as seguintes palavras: os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é mais forte do que a gratidão. Queremos um benefício de bênção, ou um oceano de bênção, mas quando agradecemos, entregamos para Deus uma ilha.